Olá galera, aqui é a Tiesca e hoje vim fazer a resenha do livro As Mentiras de Locke Lamora, do Scott Lynch. As Mentiras de Locke Lamora é o primeiro livro da série Nobres Vigaristas e também o livro de estreia do autor Scott Lynch. A série tem ao todo 7 livros, sendo os 3 primeiros publicados aqui no Brasil pela editora Arqueiro. O livro é classificado como High Fantasy, mas eu acho que uma classificação melhor para ele seria uma aventura fantástica. E ele conta a história de Locke Lamora e sua gangue de ladrões intitulada Nobres Vigaristas. A história começa nos apresentando o jovem e órfão Locke Lamora, que apresenta habilidades natas para mentira e farsa, e por isso acaba sendo vendido para um padre que secretamente treina garotos para serem ladrões de elite, e assim Lamora passa a integrar os Nobres Vigaristas. Logo depois, o livro vai nos mostrar Locke adulto, junto com seus parceiros Jean, os irmãos Sanzas e Pulga, já executando golpes nos nobres da cidade de Camor. A partir daí, o livro vai intercalar a narrativa, nos mostrando o presente com eles adultos e fazendo flashbacks para o passado, mostrando o treinamento deles. O pano de fundo da história é a cidade de Camor, como eu já citei, que se mostra uma cidade aí dominada por diferenças sociais, dominada por gangues e cheia de nobres que não se importam com o resto da população. Todas as gangues, ladrões e grupos criminosos respondem ao Capa Barsavi, que seria o chefe aí do crime. E esse Capa da cidade tem um acordo não oficial com os nobres da cidade intitulado Paz Secreta, que permite que os criminosos e gangues possam roubar à vontade ou cometer seus crimes, desde que não incomodem a nobreza da cidade. Então eles podem roubar do cidadão médio, do cidadão comum, dos comerciantes, que o duque e os oficiais da cidade não vão se meter. Então tá tudo tranquilo, todo mundo vivendo a sua vida, os nobres vigaristas estão lá aplicando seus golpes, meio que burlando o acordo, até que surge o Rei Cinza, personagem misterioso que começa a matar membros das gangues do Capa e ameaça a paz secreta. E é aí que começa a trama principal do livro. A gente achando ali que ia ficar só nos golpezinhos dos nobres vigaristas, que nada, Scott Lynch vem e nos surpreende e nos traz esse personagem misterioso, e aí nós temos que ver como que nossos personagens vão lidar com esse Rei Cinza. Já posso dizer que eu gostei muito deste livro, galera! Começando pela escrita do Scott Lynch. Apesar de ser o primeiro livro dele publicado, ele já tinha experiência escrevendo RPGs, então com certeza isso contribuiu bastante com a riqueza da narrativa. Eu gostei bastante, gostei muito dos diálogos, gostei do uso do humor, do sarcasmo, e também ele descreve bem os locais, os lugares, né, as ações, tudo que está acontecendo. A cidade é muito bem descrita, a gente sente o clima da cidade. Não chega a ser um nível de detalhamento Tolkien ou George Martin, mas ele é bem descritivo, mas não chega a se tornar nada chato. É bem interessante conhecer sobre a cidade. As cenas de lutas também são muito bem descritas, então nos passa uma sensação de estar realmente vendo aquilo acontecer. Inclusive eu me lembrei dos livros do Bernard Crono, onde ele descreve muito bem as batalhas lá das guerras que acontecem. E também foi muito inteligente ele utilizar esses capítulos intercalados, porque se ele fizesse só falando da infância e depois o resto, talvez ficasse chato, mas foi muito inteligente ele ir mostrando, intercalando aí o treinamento com o que estava acontecendo no presente. Outro ponto muito positivo são os personagens. Os personagens são muito bem trabalhados, bem aprofundados. A gente consegue simpatizar com todos os nobres vigaristas e realmente se importar com eles. Além disso, o Locke
Ele não é aquela pessoa perfeita, é o herói. Começando que ele não é um herói, né? Ele é um anti-herói, mas o tempo todo o autor nos mostra que o personagem ele tem defeitos. Então ele é muito bom com os golpes, mentir e tal, mas por exemplo ele não é bom de luta. Então é importante ver como todos os membros do grupo, eles cada um tem a sua função. Inclusive o Loki de planejar, né? Ele que elabora os golpes e tem a maior habilidade em se disfarçar, né? em mentir e tal. De forma geral, eu achei o livro bastante original. Eu acho que muito se deve ao fato de não trazer tanta fantasia, apesar de ser um livro descrito como fantasia, né, fantasia medieval, high fantasy e tal, ele não traz tantos elementos fantásticos, então acho que isso tornou o livro um diferencial. Eu acho melhor, como eu falei, descrever como uma aventura fantástica, porque ele é um livro de aventura, traz alguns elementos de fantasia, mas ele não me parece ser muito medieval e também não é muito épico para chamar de fantasia épica. Apesar de ter todo esse clima medieval, ele parece, pegando as descrições e um pouco das tecnologias apresentadas, que seria mais ali na época da Renascença, que seria ali o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. E uma coisa que eu me esqueci de falar é que a cidade de Camor, ela é descrita como se fosse cercada assim por água e tal, como se fosse Veneza. Então realmente parece uma cidade muito inspirada em Veneza. Vou até botar um mapinha aí rapidinho para vocês verem. E a descrição da cidade dá esse ar aí de Itália da Renascença, assim. Não muito pro lado medieval. E eu tenho duas pequenas ressalvas com o livro, nada que comprometa a minha opinião sobre ele, mas que eu acho importante falar é que no início eu achei ele um tantinho lento, assim, tem uns 2 ou 3 capítulos que ele perde um tempo maior explicando algumas coisas que eu acho que talvez não fosse necessário. Não a descrição da cidade, as descrições da cidade estavam legais, a questão da explicação, do golpe lá que eles estão dando e tal. Segundo, que demora um pouquinho a entrar na trama principal, devido justamente, acho até, a que ele é um pouco lento no começo, então ele demora um tantinho para entrar assim, na trama principal, mas como eu disse, para mim não foi nada que comprometesse a leitura. Quanto à edição do livro, eu gosto muito da capa, eu acho que ela combina bastante com o livro, e também aqui tem uma ilustração muito boa da cidade que combina com a descrição do autor. O livro tem 464 páginas, a diagramação é simples, mas muito boa. E eu gostei bastante do nome da série, Nobres Vigaristas. Eu acho que combina bem assim com o que eles fazem e é um nome elegante, sei lá, Nobres Vigaristas. Eu achei bem legal. Enfim, As Mentiras de Locke Lamora é um livro de fantasia original e diferente que eu recomendo bastante, principalmente para quem é fã do gênero. Mas eu acho que quem não é fã do gênero talvez curta também, porque o livro não tem tantos elementos fantásticos e tem essa questão dos ladrões, dos golpes e mentiras, que é bem interessante. Além do que, o nosso personagem principal é, na verdade, um anti-herói que não fica naquele esquema herói, salvar o mundo, salvar a princesa, o escolhido. Não, ele é uma pessoa que é boa em algumas coisas, mas que tem os seus defeitos, comete erros, e eu acho isso bem legal. Além do que, o livro tem uma trama bastante surpreendente e um final bem empolgante. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o feedback aí na descrição, e se é novo no canal, inscreva-se para estar recebendo mais vídeos como este. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.